território da Bielorrússia se transformou em algo fundamental para a projeção de poder e geopolítica da Rússia, inquestionavelmente. O governante da Bielorrússia, Lukashenko, está no poder há 2 décadas pelo menos e tem em Putin um importante aliado e, claro, alguém que o apoia de maneira significativa. Lembrando que no contexto da guerra de 2022, o território da Bielorrússia foi utilizado pela Rússia para expandir militarmente contra o território da Ucrânia. No caso, a Bielorrússia é fundamental para a Rússia e nós temos até a redefinição nuclear de Vladimir Putin, colocando que uma agressão à Bielorrússia é a mesma coisa que uma agressão à Rússia, isto até em termos militares, de modo que, no caso, em termos nucleares, melhor dizendo. Conforme nós assistimos, o discurso do Putin vai trazer a ideia de que se a Rússia for atacada por alguma potência nuclear ou se algum país em aliança com outras potências nucleares atacarem a Rússia, isso vai ser respondido nuclearmente, porque o entendimento é de que há um ataque de potências nucleares contra a Rússia. Seria essa mais uma linha vermelha de Putin apenas, ou dá para levar a sério o que fala Vladimir Putin? É sobre isso que nós iremos comentar no vídeo de hoje, mas mais do que isso. Nós temos no fronte do leste da Ucrânia avanços importantes da Rússia e uma enorme dificuldade da Ucrânia em segurar o terreno em certas regiões, conforme nós estamos observando, seja em Torezk, em Vuhledar, em Chassivyar, na região de Kupiansk e assim por diante. Eu gostaria de pedir, antes de avançarmos, para você divulgar o nosso conteúdo e, claro, deixar o like e se inscrever no nosso canal. Confere aí se você é inscrito no nosso canal e, se você não for, faça para seja, não é, alguém que participe aqui e acompanhe o nosso conteúdo. Então nós temos aí na foto, nós sempre analisamos aqui fotografias, não é? A figura de Vladimir Putin e o Lukashenko. Aliás, o governo da Bielorrússia tem reclamado de maneira mais constante de que o seu espaço aéreo tem sido usado por drones de parte a parte, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, em decorrência aí do confronto que se dá naquela localidade, tá certo? Em especial a região de Sami, a região ao norte de Kiev, inclusive onde há a localidade da Bielorrússia, enfim, né? Então há essa questão. E, no caso, o mais importante aliado da Rússia na Europa é o Lukashenko já há um bom tempo, não é? É um país onde a Rússia exerce uma enorme influência, né? Ou sobre o qual a Rússia exerce uma enorme influência, tá bom? Aliás, a respeito da influência da Rússia, há um livro chamado Os Sete Chefes, que trata dos líderes da União Soviética, desde o Lenin, passando pelo Stalin, pelo Nikita Khrushchev, pelo Brezhnev, enfim, até terminar ali Andropov e, por fim, o governo que fez a abertura ali no contexto da década de 80. Morreu recentemente o Mikhail Gorbachev e tal. Nesse texto, ele vai trazer ali para nós o quanto foi importante, ou é importante para os líderes da União Soviética, a antiga União Soviética, ter boas relações, ou pelo menos exercer o controle sobre a política que ocorre no leste da Europa, a oeste da Rússia, enfim. E no caso do Lukashenko não é diferente. Nós temos que, para a Rússia, é fundamental ter uma influência nesta região, até porque este território é uma espécie de estado tampão para a defesa da Rússia, caso haja uma expansão mais significativa ainda dos aliados da OTAN naquela localidade, perfeito? Bem, então não é por acaso que no contexto aí do Putin, a Bielorrússia aparece em boa conta, não é? E a possibilidade da defesa do território da Bielorrússia até com a questão militar nuclear, tá bom? Então vamos avançar aqui, hoje é dia 27 de setembro de 2024, a questão nuclear da Rússia que nós já observamos e os avanços russos de modo bastante significativo na região, tanto de Kharkiv em 3 frentes, não é, consideráveis, bem como também na região de Donetsk. Pessoal, muitos de vocês que acompanham aqui o nosso canal têm uma certa perspectiva muito crítica à Rússia, razoável, ok? A condenação que inclusive o Itamaraty brasileiro. E há uma diferença entre o Itamaraty do Brasil e também, não é, o executivo brasileiro. O Itamaraty condena as ações da Rússia na Ucrânia. O governo federal brasileiro, através do executivo, no atual momento Lula, não tem a mesma perspectiva do Itamaraty, enfim. Então eu gostaria de conversar com vocês e dizer assim, pessoal, nós sempre tentamos fazer aqui uma observação do que está ocorrendo. Não é uma defesa de um ponto ou de outro, não é? Até porque não é esse o nosso ponto aqui, tá certo? Então vamos aqui continuando.
E diante desse cenário, de que o nosso foco não é uma defesa, mas sim é tentar compreender o que está acontecendo, lamentavelmente a guerra não acaba, nós temos avanços russos de modo bem significativos na região de Kharkiv e também na região de Donetsk. Nós já estamos falando, esse é o terceiro dia que eu falo com vocês a respeito da perda significativa que a Ucrânia está sofrendo na região de Vuhledar e também em Toretsk, de modo que Vuhledar provavelmente será o próximo espaço a ficar dominado pela Rússia no contexto da guerra na região de Donetsk. Uma característica exclusiva aqui do nosso canal é justamente o mundo no mapa, e nós vamos observar aqui o mundo no mapa, e eu quero destacar com vocês justamente a região do Donbass. O Donbass é esta localidade, conforme nós sabemos, que envolve os territórios de Luhansk e Donetsk. Basicamente essas duas províncias perfazem a região do Donbass. Nesta localidade, conforme sabemos, aumentando o mapa para vocês, a justificativa russa é justamente para a defesa de populações russas que vivem nesta localidade, enfim. Observando aqui um mapa de maneira com uma escala diferente para vermos melhor os detalhes, nesta região aqui nós temos o território de Belgorod, ao norte de Kharkiv. É comum nós visualizarmos também aí o nome de Kharkiv como sendo Kharkovia, tá certo? No caso, o território de Belgorod estava sofrendo muitos ataques com drones por parte da Ucrânia, tá bom? E aí nós temos que a Rússia vai fazer uma operação militar para tentar conquistar Kharkiv numa segunda vez, em duas frentes, basicamente. Nós temos aqui na região, não é? A nossa posição oeste e na posição aqui leste, e a Rússia avançou nestas duas localidades, tá certo? Uma outra região ainda dentro do território de Kharkiv, que nós assistimos ao avanço russo, é por esta localidade aqui, nordeste da região de Kharkiv. A cidade de Kharkiv, importante, se localiza mais ou menos aqui, ok? Que é a capital desse oblast, não é? Então a Rússia pretende avançar e chegar e dominar esta capital. Se bem que a Rússia havia afirmado que o seu objetivo não era dominar o território de Kharkiv e nada disso, não é? Bom, é difícil nós acreditarmos nisso, até porque se a Rússia tiver condições, sim, eles vão avançar sobre o território de Kharkiv e vão conquistar a cidade de Kharkiv, até porque esta localidade tem um importante parque industrial, foi uma capital importante, inclusive, da região da Ucrânia no passado, que é onde, inclusive, se concentra parte considerável do parque industrial da Ucrânia, não é? Na primeira fase da guerra, a guerra de movimento, a Rússia acabou conquistando boa parte desse território. Depois, na sequência, nós tivemos que, numa contraofensiva ucraniana, eles acabaram retomando o território de Kharkiv, utilizando esse território para fazer ataques de maneira bem significativa de drones contra o território da Rússia, de Belgorod em especial, não é? E aí, por fim, a Rússia fez esse ataque novamente por parte do norte, ali na região sul da Rússia, norte da Ucrânia, e atualmente tem expandido a guerra nesta localidade aí de Kharkiv. Já vamos observar em outros mapas, ok? Então, na região de Kharkiv existem 3 frontes, ok? 3 infiltrações russas a fim de conquistar o território, e tem avançado nestas regiões. Aqui nós temos uma região bem importante, né? Que é a região de Kupiansk, por exemplo, ok? Além da Rússia avançar por aqui na região ao norte, e também em 2 localidades que nós já vamos observar os seus nomes, que é justamente Vovchansk e também Rybok, no caso. Aqui nós temos as 2 regiões por onde a Rússia tem avançado, Rybok e Vovchansk. O que nós estamos observando é a Rússia conseguindo ganhar terreno aqui na região de Vovchansk, bem como também na região de Rybok, tá certo? Avançando dentro do território de Kharkiv. Aqui nesse mapa nós visualizamos a posição geográfica de Kharkiv, que está ali na posição sudoeste da região de Rybok, por onde a Rússia tem buscado avançar. Aí, aumentando o mapa para vocês, só para que nós tenhamos uma clareza, aqui nós temos o território de Belgorod, que é o território da Rússia, tá certo? E aqui nós temos o território de Kharkiv, a cidade de Kharkiv, que é o território ucraniano. O objetivo, inclusive, da Rússia é expandir na região de Vovchansk e também de Rybok, justamente para que consiga afastar eventualmente a infantaria ucraniana desta região, e não permita também, claro, que a Ucrânia utilize esse território para lançar mísseis
ou drones eventualmente contra o território da Rússia, em especial o território de Belgorod. Lembrando, tá, também inclusive que esta região de Belgorod está hoje, parte considerável desta região foi evacuada em decorrência da possibilidade da Ucrânia avançar nesta direção, avançar não é no sentido de conquistar esta localidade aí. Mesmo porque quando nós olhamos na posição geográfica a oeste de Belgorod, naquela direção aqui, ó, nós temos justamente o território de Kursk, que é o território onde houve uma invasão, uma ocupação por parte da Ucrânia dentro do território de Kursk, que foi, num primeiro momento, pelo menos, muito bem feita, ok? Nós temos ali, inclusive em Kursk, uma contraofensiva russa, já que tem se estendido já há quase um mês. Mesmo assim, a Rússia não conseguiu reconquistar o território de Kursk. No primeiro momento, o objetivo russo era reconquistar o território até o começo aí de outubro. Estamos no final de setembro e, por enquanto, nada indica que a Rússia vai reconquistar Kursk na próxima semana, tá bom? E aí, eles até expandiram aí o tempo para a reconquista do território de Kursk e têm conseguido avançar aos poucos na região de Kursk, apesar do avanço sensível também ucraniano na região de Gluskovo, conforme nós já falamos aqui em alguns vídeos passados recentes. Aqui observando a região de Kupiansk, a gente tem o avanço russo nesta região, perfeito? E aí, conforme eu estava tentando observar com vocês aqui, existe um eixo, que eu chamo aqui com vocês de eixo do Donbass. Nesse eixo do Donbass, há um esforço russo de avanço na região de Kupiansk, na região de Kharkiv ao norte, bem como também uma tentativa de avanço aqui na região de Donetsk, importante, e a Rússia conseguiu um avanço na localidade de Chasiv Yar, ok? Nesta região, mais ao sul nós temos Toretsk e mais ao sul ainda nós temos Vuhledar. Então há um eixo aqui de tentativa de expansão da Rússia dentro do território da Ucrânia. Mais ao sul nós temos aí a região de Zaporizhia também, onde há uma tentativa russa de avançar, embora alguns até estão dizendo, não é por aí, que não, o que nós temos é uma Rússia que engatinha enquanto nós temos uma lebre ucraniana. Olha, eu teria um cuidado com isso, uma vez que os avanços russos, por mais que digam que não, blá blá blá, a Rússia tem avançado de maneira bastante importante em posições geográficas significativas dentro de Donetsk, sobretudo, em especial a partir de agosto, porque pelo que parece, a Ucrânia preferiu conquistar o território no interior da Rússia do que manter certas posições dentro de Donetsk, e aí nós vimos um avanço bastante considerável por parte da Rússia na região de Donetsk, e avançou bem aí nesta região, e está nos limites de Chasiv Yar, Toretsk, Vuhledar, quase chegando ali, conforme nós falamos já, em Pokrovsk, tá? Se os territórios aí de Vuhledar, Toretsk e também Chasiv Yar caírem, a Rússia vai avançar de modo mais rápido até as redondezas do território de Pokrovsk. E se Pokrovsk cair, a Rússia vai bater na próxima província, muito provavelmente, ok? Vamos acompanhar, enfim. Tá certo? Aí o avanço poderia ser mais rápido, talvez, De qualquer maneira, aí observando os frontes de avanço russo, espero que vocês tenham compreendido. Eu agradeço a presença por acompanhar nosso trabalho até aqui. Eu reitero a você, deixa o like, se inscreva no canal e divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E mais ainda, eu reitero, conheça o nosso material de estudos para quem quer aprender geopolítica de maneira mais aprofundada e saber o que ocorre na política internacional. O link, reitero, está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo a vocês, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.